Olá! Hoje a gente vai mergulhar na evolução impressionante de uma das funções mais críticas e, vamos combinar, mais incompreendidas do mundo dos negócios: o controller financeiro. Vamos ver como essa posição deixou de ser a de um guarda-livros para se tornar a de um verdadeiro arquiteto estratégico que desenha o futuro da empresa. Ok, vamos começar com um exercício rápido. Quando alguém fala a palavra controller, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Provavelmente é a de alguém no fundo da sala, cercado de planilhas, super focado nos números do que já passou, certo? Pois é, como quebrar um pouco essa imagem? De um lado, a gente tem o estereótipo clássico. Uma figura burocrática, quase um historiador das finanças, visto como um custo que a empresa, tem que ter. Mas a realidade hoje é outra, é o exato oposto. A gente está falando de um parceiro estratégico, proativo, um verdadeiro agente de transformação. E é essa mudança que, muitas vezes, define o sucesso de uma empresa moderna. Então, o que foi que provocou essa reviravolta toda? Não foi por acaso, sabe? Foi uma questão de sobrevivência. Vamos entender agora o porquê dessa grande transformação. A questão central é essa aqui. O mundo dos negócios hoje é muito rápido, muito volátil. Olhar só pelo retrovisor não adianta mais. As empresas precisam de alguém do lado do CEO que ajude a pilotar o negócio, que consiga antecipar as curvas e traçar a melhor rota para o futuro. O controller virou literalmente esse copiloto. E é assim que surge um novo protagonista nessa história toda. Vamos desenhar juntos o perfil desse profissional que está reinventando o departamento financeiro. A nova identidade do controller é definida por essas palavras. Não é mais sobre ser reativo, é sobre ser proativo. Não é só operacional, é estratégico e, principalmente, preditivo. Ele não só apresenta o que aconteceu, ele ajuda a moldar o que vai acontecer. É um agente de mudança, um parceiro que quantifica a estratégia e cuida da saúde financeira da empresa a longo prazo. E como ele faz isso? Uma das ferramentas mais poderosas que ele tem é a tal da modelagem financeira integrada. Pensa nela como se fosse o Waze da empresa. Ela conecta tudo de forma dinâmica, o que a empresa ganha, o dinheiro que entra e sai e o que ela tem. Dominar isso dá uma visão completa, 360 graus, do negócio. Só que, ter a melhor ferramenta não adianta nada se ninguém entende como ela funciona. A grande virada de chave, a grande sacada, é essa habilidade de comunicação. É saber traduzir o financês, aquele monte de jargão técnico, para uma linguagem que todo mundo na empresa entenda. É isso que transforma um monte de dados em decisões inteligentes. Beleza, perfil definido. Mas e a missão? Qual é o plano de jogo? Existe um roteiro bem claro. Vamos dar uma olhada agora nos 5 focos estratégicos do controller moderno. Esse aqui é basicamente um manual de atuação. Ele se apoia em 5 pilares: criação de valor, preditibilidade, gestão com base em dados, liquidez e, claro, governança. Cada um desses pontos é fundamental para sustentar a estratégia da empresa. Vamos passar rapidinho por cada um. Primeiro foco, criar valor. A regra de ouro é bem simples, na verdade. O retorno que a empresa consegue com o capital que investiu tem que ser maior do que o custo que ela teve para conseguir esse capital. Em outras palavras, o negócio tem que render mais do que custa para se financiar, senão a conta não fecha. O segundo foco é a tal da preditibilidade. E isso é basicamente parar de olhar só para o passado e começar a construir o futuro. O controller cria cenários, um otimista, um pessimista, um mais realista, todos baseados em premissas bem claras. Isso ajuda a empresa a se preparar para o que vier pela frente e agir rápido. Em seguida, a gestão orientada por dados. E isso vai muito além das planilhas, viu? É usar Business Intelligence, criar modelos preditivos, mas talvez o mais importante aqui seja garantir a integridade da informação. É fugir da famosa e perigosa marretada, que é quando alguém tenta forçar os números para eles se encaixarem numa história bonita. Isso pode levar a decisões terríveis. Esse quarto foco traz uma metáfora simplesmente perfeita. O caixa é o oxigênio da empresa. Uma empresa até sobrevive alguns dias sem comida, ou seja, sem lucro, mas sem oxigênio, sem caixa, não dá. A gestão da liquidez é vital para garantir que a empresa tenha sempre ar para respirar. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a governança. Pensa nela como o sistema de defesa da empresa. É sobre diminuir riscos financeiros, cuidar da reputação e, claro, garantir que tudo esteja dentro da lei e alinhado com o que se espera hoje em dia, como as práticas de ESG. Certo, a gente viu bastante teoria, mas como é que tudo isso se traduz em impacto de verdade no dia a dia? Vamos ver um exemplo prático que ilustra perfeitamente o valor do controller moderno. Pensa bem nessa pergunta. Uma ideia que gera muito lucro pode, na verdade, quebrar uma empresa? A resposta pode não ser tão óbvia.
A chave para responder isso é entender a diferença brutal entre lucro e caixa. O lucro é o alimento, aquilo que nutre o negócio e faz ele crescer a longo prazo. O caixa, como a gente já viu, é o oxigênio, é o que mantém o negócio vivo, respirando a cada momento. E é exatamente aqui que a visão do controller faz toda a diferença. Imagina a cena. Um diretor chega com um projeto de um produto novo, com uma margem de lucro fantástica no papel. Só que o controller, com aquela visão 360 graus, projeta o impacto disso no caixa. E ele percebe que o projeto exige tanto dinheiro para começar, ou que o prazo para receber dos clientes é tão longo que vai simplesmente secar o caixa da empresa. Ele mostra que, embora o projeto seja lucrativo, ele poderia matar a empresa por falta de ar, por falta de oxigênio. E com isso, a gente chega ao ponto principal, a mensagem final de toda essa análise sobre o que essa função se tornou hoje. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o controller moderno deixou de ser um gerente de números para se tornar um tradutor. Ele pega a complexidade dos dados financeiros e traduz em estratégia, em criação de valor e, no fim das contas, em um futuro sustentável para a empresa toda. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A pergunta que realmente importa é: a área financeira de uma organização age como uma guardiã do passado, sempre olhando para o que já aconteceu, ou como uma arquiteta do futuro, ajudando a construir o que ainda está por vir? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o destino de qualquer negócio.